Boa tarde a todos. Eu sou Cristiano, eu sou de São Mateus e para mim é uma alegria imensa estar nesse primeiro Fórum Estadual da Teologia do Corpo. Eu que gosto muito do tema, descobri em 2010 e é uma alegria ver esse evento se concretizando. Eu tenho contato com duas espiritualidades um pouco distintas, uma contemporânea e outra um pouco mais antiga, com a espiritualidade beneditina. Eu sou vizinho do mosteiro lá de São Mateus, da Virgem de Guadalupe, então sou oblato do mosteiro de lá, e também com contato com a espiritualidade de Chiara Lubick, do Movimento dos Focolares, que eu também participo. Mas tenho um carinho muito especial também pela renovação carismática, até porque a minha caminhada na igreja começou a ser mais firme após uma ida à Canção Nova. Fiquei muito feliz quando o Miguel falou para mim em janeiro, mais ou menos, que teria esse fórum, né? E aí, para minha surpresa, ele me chamou também para palestrar, né? O pessoal estava querendo grandes palestrantes sobre o tema, como o Guilherme, que já está mais acostumado. O Miguel entendeu errado e escutou palestrante grande e me chamou para vir para cá. Mas vamos lá, com a graça de Deus e com a unidade de vocês, vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, nós chegamos à segunda fase. O Guilherme apresentou o período original, né, do homem originário, e entramos na fase do período teológico histórico, após a queda do homem com o pecado original. E nesse período, nós temos um marco muito importante, que é a vinda de Cristo. Então, reparem bem no gráfico, está um pouco pequeno, mas após a queda, a humanidade ela é decaída. E depois da vinda de Cristo, a humanidade ela é redimida. Então, de uma notícia ruim, nós recebemos uma muito melhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Santo Agostinho diz: ó feliz culpa de Adão, que mereceu tão grande Redentor, que é Cristo. Então, o pecado original. O Guilherme já falou um pouco. O que é esse pecado original? Nós já vimos que não é a relação sexual. Até porque antes do pecado original, já está lá em Gênesis, que o homem e a mulher deixam sua casa para se unirem em uma só carne. Então, não é o pecado original, não é a relação sexual. E Deus nos daria um castigo tão grande assim por causa de uma maçã? Outra pergunta, era uma maçã? Tem gente que fala que era maçã, né? Não sei porquê. Eu acho que foi o criador da Branca de Neve que deu algum trauma de maçã e jogou essa história aí, que não tem nada a ver. A Bíblia está escrito que foi o fruto da árvore do bem e do mal. Mas em o que consiste, então, esse pecado original? No pecado original, o homem questiona Deus, ele desobedece a Deus. Não por conta própria, que na sua inocência original ele não fez isso, mas o diabo, o demônio, ele tenta o homem, né? Então o homem deixou morrer no seu coração a confiança que ele tinha no seu Criador. Abusa da liberdade e desobedece o mandamento de Deus. Então o pecado original, ele é a desobediência do homem a Deus. O homem prefere a si mesmo. E com isso menospreza Deus. Ele contraria as exigências do estado de criatura e, consequentemente, o seu próprio bem. Ele já estava num estado de santidade, era plenamente divinizado por Deus na glória, e a sedução do diabo falou: não, ele está escondendo o jogo. Se você é mais do que isso, ele está te escondendo a verdade. Come desse fruto que você vai descobrir. E o homem foi seduzido e caiu no pecado. Olha o que o João Paulo II fala na Catequese 26. Pondo em dúvida no seu coração o significado mais profundo da doação, ou seja, o amor como motivo específico da criação e da aliança original, o homem volta as costas para Deus amor, ao Pai. Em certo sentido, lança-o para fora do seu próprio coração. O homem, ele pode escolher entre o bem e o mal, mas ele não decide o que é o bem e o que é o mal. A verdade é uma só. Tem vários aspectos da verdade que nós não conhecemos, como, por exemplo, na ciência, que constantemente descobrimos. Mas a verdade não vai deixar de ser verdade se eu disser que é bom ou que é ruim. Não sou eu que decido, essa verdade já existe. E o pecado do homem foi justamente isso, né?
Quais foram as consequências desse pecado original, nesse momento histórico, nesse período histórico que nós entramos? Primeiro, o homem é expulso do paraíso e ele perde a graça e a proximidade original que ele tinha com Deus, esse relacionamento que eles tinham tão próximo com Deus, essa graça que nós não conseguimos nem imaginar como que era. Então, todas aquelas características originais que o Guilherme falou, elas se perdem. O homem deixa de tê-las. E aí ocorre a entrada da morte no mundo, que também não era o plano original de Deus. E a transmissão do pecado original, ela passa para toda a humanidade. O que é uma questão que as pessoas costumam ter dúvida também, né? Poxa, por que eu aqui, sei lá quantas milhares de gerações depois de Adão e Eva, que culpa que eu tenho desse pecado original deles, né? Mas ele é uma herança. Ele não é um pecado cometido. Ele é um pecado contraído e não cometido. Eu não tive esse pecado, mas eu sofro as consequências desse pecado. E uma comparação que eu escutei que ajuda a entender um pouco isso é a seguinte: eu não tenho culpa, tudo bem, mas ela é uma herança. Imagina uma pessoa muito rica, tem uma fortuna gigantesca que deveria ser dada pelos filhos. Se essa pessoa que tem essa fortuna gasta tudo, faz alguma besteira e perde essa fortuna, o filho dele não vai ter essa herança, né? Ou então, se uma mulher grávida, por exemplo, abusa de cigarro, de medicamento, de bebida, o filho que vai nascer pode sofrer consequências por causa disso. Ele não tem culpa, mas ele vai sofrer as consequências. E qual que foi a primeira consequência que foi constatada? Foi a perda da inocência original, a inocência da nudez original. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Por meio dessas palavras, revela-se a fratura que aconteceu no interior do homem, a ruptura da unidade espiritual original que o homem tinha com Deus. E essa vergonha, ela tem um duplo significado. Primeiro, ela nos confirma que realmente a nossa situação original ficou com algum problema, que nós perdemos aquela graça original e que eu passo a ver o outro de uma forma diferente e não com aquela forma natural que existia no paraíso. Então, ele confirma que aconteceu isso, mas ao mesmo tempo ele tem um lado positivo, que ele protege o valor do corpo. Então eu tenho essa vergonha, então às vezes mesmo sem saber eu tô protegendo. Não, o meu corpo ele tem um valor maior, que não é bem reconhecido atualmente, então eu protejo esse valor com a minha vergonha também. E aí entra uma palavrinha fácil, né, concupiscência, que é a tendência que o homem passa a ter ao pecado. Ela acontece em vários níveis, né, mas no nível que nós estamos falando aqui da nossa sexualidade, ela é um desejo sexual redutivo, destruído de valores morais, que reduz a pessoa a mero objeto para a satisfação de prazeres. E isso de uma forma egoísta. A concupiscência não respeita o valor e a dignidade inerentes ao ser humano. O corpo da outra pessoa se torna apenas um objeto para ser usado visando um prazer egoísta. O homem tem vergonha do corpo por causa da concupiscência. Não é que ele tenha vergonha do corpo, mas ele tem a vergonha do próprio corpo porque o corpo dele está afetado pela concupiscência. Quem é esse homem da concupiscência? Somos todos nós. O homem da concupiscência não domina o próprio corpo do mesmo modo, com a igual simplicidade e naturalidade como fazia o homem na inocência original. Somos sempre tentados e inclinados a ter concupiscência, e temos dificuldades em recuperar a inocência do olhar original. Tanto que São Paulo exclama: não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Então, se o próprio São Paulo tinha essa dificuldade, imagina a gente, né? Imagina uma rampa, um local bem inclinado, e você de patins. Para descer é fácil. Agora, para subir, exige um esforço. E é mais ou menos esse esforço que nós temos que fazer para superar essa concupiscência. E o natural, se nós nos deixarmos levar para a concupiscência, é descer.
Mas e aí? Nós somos afetados pela concupiscência, acabou o jogo, não tem como reverter, nós vamos pecar mesmo, não tem como? Não, não é bem assim. João Paulo II diz que o significado esponsal do corpo, ele não se tornou totalmente estranho àquele coração humano. Não ficou nisso totalmente sufocado por parte da concupiscência, mas só habitualmente ameaçado. Então, com o nosso esforço, nós conseguimos superar essa concupiscência. O coração tornou-se um campo de batalha entre o amor e a concupiscência. Então, se o coração humano ele é acusado de concupiscência, ao mesmo tempo ele é chamado a redescobrir aquele valor esponsal do corpo, descobrir o verdadeiro valor, qual que foi o sentido que Deus fez o nosso corpo e como que Ele quer que sejamos dons uns para os outros. Quanto mais a concupiscência domina o coração, tanto menos este experimenta o significado esponsal do corpo, e tanto menos se torna sensível ao dom da pessoa. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais nós dominamos a concupiscência, mais nós temos noção e conseguimos viver de acordo com o nosso valor e o valor da outra pessoa. E o que Cristo nos fala disso? Aquela passagem que o Guilherme mostrou também. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo, entre parênteses, esse desejo é o desejo luxurioso, concupiscente, de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. No primeiro momento parece duro, né, essas palavras de Cristo. O que o homem da concupiscência pode pensar? Poxa, já está difícil, aquelas regras, né? Então, onde eu posso ir, já está difícil eu não fazer nada. E até olhar, eu já cometi adultério? Mas não foi bem isso que Cristo quer dizer com isso, né? Então, como de fato pode haver adultério sem cometer adultério físico, mas esse é o adultério do coração? O Papa João Paulo II ele analisa o desejo. O desejo é por si só ruim? Não, tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. João Paulo II fala que, por exemplo, dentro do namoro e no casamento, o desejo não é apenas moralmente legítimo, como bom e santo. Ou seja, precisa ter esse desejo, mas um desejo da forma correta, em conformidade com o significado esponsal do corpo. E o desejo ruim, qual que é? Esse desejo que não dá o valor total para a pessoa. Que ele reduz o outro a um mero instrumento de prazer para o seu uso. É o que o João Paulo II chama de norma utilitarista, que é diferente da norma personalista. Então, nesse desejo negativo de dom, que a pessoa deveria ser um dom, ela passa a ser uma posse. O outro cobiça e quer possuir a pessoa. A relação de dom transforma-se em uma relação de apropriação. O homem que olha de tal modo, como escreve em Mateus, se utiliza da mulher, da sua feminilidade, para satisfazer o próprio instinto. Mesmo que não o faça em ato exterior, já tomou essa atitude no seu íntimo. O homem pode cometer tal adultério no coração, mesmo com a própria esposa, como bem explicou o Guilherme. Então, esse tipo de olhar, de cobiça, concupiscente, ele é pecado inclusive com a própria esposa. Cristo se refere a uma mulher, não a outra mulher, a mulher do próximo, a sua mulher, a qualquer mulher. E claro que o inverso também é verdadeiro, né? Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Então Cristo ele vem nos trazer palavras de salvação e não de condenação, como uma primeira interpretação poderia parecer. Jesus não condena o corpo, mas faz um apelo ao coração e nos convida para uma batalha contra o nosso desejo desordenado. Ele nos pergunta: quando olho para uma pessoa do sexo oposto, qual que é a intenção que eu tenho no meu coração? O adultério do coração, ele é uma modificação das intenções do coração em relação à dignidade e à plenitude humana do próximo a quem lançamos o olhar luxurioso. Olha lá aquelas perguntas.
Até onde eu posso ir sem pecar? Igual aquele rapaz ali que está na beira do abismo. Ele pode ir ali. Mas e aí, será que vai valer a pena? A pergunta ela deve se transformar em como eu posso ser livre para amar? E é isso que Deus quer para nós. Então Cristo eleva a discussão. Vão sair desse pode, não pode, mas vão... Quem é você? Qual que é o plano de Deus para você? Ele quer elevar o questionamento. Ele faz com que a avaliação moral do desejo dependa, acima de tudo, da dignidade pessoal do homem e da mulher. Não basta adequar o nosso comportamento a uma norma externa apenas. Isso se chama legalismo ou moralismo. Não é à toa que Cristo disse que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E naquela época todo mundo olhava os escribas e os fariseus como os mais justos. E Cristo mostrou que não era bem assim, que não é só a lei escrita que deve ser observada sem a transformação do coração. Ele nos convida a uma nova ética, o ethos cristão. Jesus nos chama a viver uma purificação das intenções mais profundas do nosso coração, de acordo com a pureza. E isso envolve um novo modo de ser, de pensar, de proceder. Então tudo isso se transforma quando nós analisamos a questão por esse lado. Envolve uma nova ética. Pode voltar. A sucessiva etapa da nossa análise deverá ter caráter ético. O Sermão da Montanha como um todo, aqui nós estamos falando da sexualidade, mas todo o Sermão da Montanha, em todos os aspectos que ele fala, ele estava mostrando justamente uma nova ética para a nossa vida. Em outras palavras, Cristo nos diz: ouviste o que é ético, ou seja, você ouviu a lei, não deveis cometer adultério. Mas o problema é que você deseja cometer o adultério. No íntimo do seu coração é isso que está. Então não interessa que você está só obedecendo a lei exterior. O vosso ethos é falho, porque ele está cheio de luxúria da concupiscência. Então como nós devemos agir? Surge uma questão mais prática. Como alguém que aceitou as palavras de Cristo, que conheceu essa verdade, pode e deve agir? É o que o Papa nos coloca na Catequese 44. Nem com o puritanismo e nem com o permissivismo. Tem gente que vai de um extremo ao outro. Não pode nada, vou reprimir minha sexualidade e tudo mais. Ou então, pode tudo, não aguento isso, libera tudo e vamos viver sem regras. Não é nem um extremo nem outro. Nós temos que entregar nossa sexualidade a Cristo. É Ele que vai nos redimir. Então, uma boa dica para a gente saber o que pode e o que não pode, sobre as questões polêmicas de relação sexual fora do casamento, antes do casamento, de masturbação, relação homossexual, é nós nos perguntarmos: essa prática em relação à moral sexual, ela espelha verdadeiramente a imagem do amor livre, total, fiel e fecundo de Deus ou não? Então, se nós questionarmos o nosso coração e formos até o fundo para realmente pensar nisso e ver qual que é a vontade de Deus, se isso está de acordo, nós vamos conseguir resolver muitos desses problemas que a princípio ficam só naquele pode isso, não pode, sem entender e querer o porquê. Então o Evangelho ele não é que ele vai dar mais regra para a gente, mas ele vai nos libertar da lei. Uma liberdade para você obedecer, para você querer obedecer. O que ele visa é mudar os nossos corações, de forma a não precisarmos mais de regra. Por exemplo, eu sei que existem alguns casos muito extremos por aí, vira e mexe a gente vê uns casos loucos desses, mas alguém aqui precisa de uma regra para dizer que é proibido matar o seu pai e sua mãe? Acho que ninguém precisa disso. Então não vai precisar existir uma lei dessa. Já está no seu coração. Você não vai querer fazer isso. Você sabe o porquê, você ama o seu pai, você ama a sua mãe. Então, se você entende esse valor do outro, várias coisas que estão na lei, não vai precisar mais existir essa lei, porque você vai querer buscar isso. Então, é essa transformação que Cristo tenta nos passar.
A lei evangélica, ela reforma a raiz dos nossos atos, o nosso coração, onde o homem faz a opção entre o puro e o impuro. Então, aquela graça que existia lá na criação, e que nós não temos mais ela da mesma forma original, porque é impossível, já teve o pecado original, ela se transforma na graça da redenção. E essa redenção, ela é uma verdade. Cristo veio, nos redimiu, nós devemos assumir isso, conhecer, assumir e viver de acordo com essa redenção. Cristo não convida o homem para voltar ao estado de inocência original, mas o chama a reencontrar formas vivas desse homem novo. Quando Cristo nos chama a dominar a luxúria, suas palavras afirmam que a regra original, que a graça original da criação se tornou em cada um de nós graça de redenção. Isso é muito bonito da gente de descobrir e de viver. Na ética da redenção do corpo, olha o que o Papa fala na Catequese 49. A ética original da criação deve ser retomada de modo novo. A ética da redenção se realiza no autodomínio, ou seja, no controle dos desejos. Nesse comportamento, o coração humano permanece ligado ao valor esponsal do corpo, do qual, de outro modo, ele se afastaria por meio de seus desejos, orientando-se em direção à mera concupiscência privada do valor ético. Então, nós temos a graça da redenção, mas nós temos que ter essa vontade. Nós temos que buscar o autodomínio e o controle dos nossos desejos. E como que a gente faz para sair desse homem velho e chegar nessa vida do homem novo? Através de uma vivência da pureza, que só pode ser alcançada mediante a vida segundo o Espírito. Na vida segundo o Espírito, ou seja, na graça, nós vamos nos opor à vida da carne, que aparece muito na Bíblia, e que muitas vezes nós confundimos esse carne pensando que é o nosso corpo que é ruim. Mas não. O que é essa vida segundo a carne refere-se à pessoa total, corpo e alma, separada da inspiração de Deus, sem o Espírito Santo agindo nas nossas vidas e entregue à concupiscência. A pureza, como virtude, é a capacidade de manter o próprio corpo com santidade e reverência, nos diz João Paulo II. A pureza é glória do corpo humano diante de Deus e é glória de Deus no corpo humano. Em primeiro lugar, a pureza ela é uma habilidade, uma atitude. Então nós temos que querer, nós temos que buscar, nós temos que fazer, nós temos que ser puros, nós temos que buscar essa pureza. As intenções, com a pureza o que acontece? Aquelas intenções mais profundas do nosso coração, elas vão se purificando e vão se transformando, e acabam se refletindo no nosso exterior, como por exemplo na modéstia do vestir, do olhar, do agir, em todas as maneiras, todos os aspectos da nossa vida. E assim nós vamos viver a castidade. A castidade, ela protege o amor de ser degradado, diminuído e roubado. Tudo isso que nós estamos falando, desse significado esponsal do corpo, do valor real do amor, ele só pode ser vivido de forma verdadeira dentro da castidade, independente do estado da pessoa, se é casado, se é celibatário ou se é solteiro. Todos nós devemos ser castos e viver na castidade. Porque pela castidade o ser humano educa-se para a liberdade interior que permite o amor esponsal. O amor, ele é uma decisão livre, baseada na verdade, e essa verdade precisa ser expressa pelo nosso corpo. Tem que ter a coerência entre o nosso coração e as nossas atitudes e como nós expressamos isso na nossa vida através do nosso corpo. E a castidade ela é um processo de aprendizado. Não é que eu vou chegar de um dia para o outro, eu vou viver a castidade, agora eu sou casto, ótimo, acabou, vou viver assim para sempre, não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema. A castidade ela tem leis de crescimento, ela tem etapas, degraus. Esse crescimento passa por graus marcados por imperfeições e muitas vezes pelo pecado. Então,
no nosso caminho vão ter quedas, vão ter muitos recomeços, e passo a passo você vai aumentando e deixando as dificuldades anteriores para trás e conseguindo progredir na castidade. Volta, por favor. O dia a dia do homem virtuoso e casto se constrói por meio de opções numerosas e livres. Assim, ele conhece, ama e realiza o bem moral, seguindo as etapas de um crescimento. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Em diferentes etapas e momentos, para a gente evoluir de uma castidade negativa, entre aspas, para uma castidade positiva. O que é essa castidade negativa? Por exemplo, digamos que eu ainda sou bastante afetado pela concupiscência. Então, se passa uma pessoa muito bonita na minha frente, e eu tenho essa dificuldade de ver o outro como dom, de saber o valor da pessoa, você vai evitar o pecado, né? Então, pode ser que a pessoa tenha que desviar o olhar, por exemplo. Já alguém muito mais elevado, o próprio João Paulo II, vamos citar, poderia passar essa mesma pessoa na frente, mas ele sabe o dom dessa pessoa, ele não vai ter essa dificuldade dessa impureza no olhar, e ele vai poder olhar para essa pessoa de forma pura, da forma com o real valor dessa pessoa. E para nós crescermos na castidade, nós precisamos abraçar uma educação progressiva de autocontrole da vontade, dos sentimentos e das nossas emoções. Tal educação deve evoluir partindo dos atos mais simples, através dos quais torna-se relativamente fácil pôr em prática as decisões anteriores. Quando somos tentados pela concupiscência, devemos ir além das opções de nos entregar ou reprimir as tentações. Devemos entregar nossos desejos a Cristo, que nos redime disso. Que através do Espírito Santo nos dará novas formas aos nossos desejos. Dessa forma, aos poucos nós vamos morrendo para o pecado e ressuscitando para o verdadeiro amor, para o verdadeiro plano de Deus. Então, aqui algumas armas que nós temos que utilizar na nossa vida para esse bom combate. Existem várias outras e também não estão enumeradas em ordem de importância. Então, nós devemos estar sempre o quê? Abertos à graça divina, temos que ter muita força de vontade, uma fé sólida, fé e oração muito sólidas. Devemos nos formar, conhecer qual é o ensinamento da igreja, conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, o catecismo da igreja, pesquisar, nos aprofundarmos depois nas catequeses do Papa, para ver o que ele fala na teologia do corpo. Buscar sempre a participação constante dos sacramentos, né, da confissão, da Eucaristia, para esse processo de recomeço. Então, quando a gente cai, busca o sacramento da confissão, continua na caminhada, busca a Eucaristia sempre. Nós temos que recomeçar sempre, isso é muito importante. Nós vamos ter dificuldade, vamos passar por vários momentos em que talvez nós não consigamos viver de acordo com o que nós queremos, mas nós podemos e nós devemos recomeçar sempre. E pensar sempre em sermos amor para o outro e para nós mesmos, para entender esse real valor do nosso corpo que Deus nos dá. Aqui nesse livro, Teologia do Corpo para Principiantes, do Christopher West, lá nos Estados Unidos esse é um assunto que está muito bem desenvolvido, tem vários cursos, vários encontros, e que aqui no Brasil, aos poucos, nós estamos conseguindo também, com o apostolado Teologia do Corpo Brasil, com esses encontros como os que estamos fazendo agora. E no final desse livro, Teologia do Corpo para Principiantes, ele coloca uma oração para as ocasiões de tentação da luxúria. Então, não sei se dá para ler, acho que está pequeno, mas quem conseguir, vão rezar junto, fazer junto essa oração do Christopher West. Conseguem ler daí, da frente? Como é que está? Então, vamos juntos. Obrigado, Senhor, pelo dom dos meus desejos sexuais. Entrego-vos estes desejos e peço, por favor, pela força da vossa morte e ressurreição, que desenroleis em mim tudo que o pecado enrolou, de modo a experimentar o desejo sexual
de acordo com a vossa intenção, como o desejo de amar a vossa imagem. Amém. Aqui eu coloquei algumas referências também para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na teologia do corpo. Então tem esse livro que contém todas as catequeses, as 129 catequeses do Papa, né? Homem e Mulher o Criou, Catequese sobre o Amor Humano, da EDUSC. O livro Amor e Responsabilidade, que foi o livro que o Papa escreveu enquanto ainda Karol Wojtyla, antes de ser Papa, que ele já era um apaixonado sobre o assunto e já escrevia muito sobre isso para a juventude. E para quem, como eu, achar muito complicado isso aqui tudo no começo, que eu comprei esse aqui, eu olhei de uma profundidade imensa, eu falei, nossa, tá um pouco difícil entender tão rápido isso aqui vai demorar tempo, né? Eu indico esse aqui, a Teologia do Corpo para Principiantes, que numa linguagem muito mais simples e acessível, o Christopher West consegue nos transmitir a base dessa verdade das ideias do João Paulo II. Então a gente começa por esse e depois vai se aprofundando para as catequeses, que vale muito a pena também as catequeses na íntegra, obviamente. E nós temos alguns sites também. Aqui no Brasil tem o site Apostolado Teologia do Corpo, que é o www.teologiadocorpo.com.br. E tem o curso no site da Educação à Distância Século XXI, eadséculo21.org.br, existe um curso de Teologia do Corpo, de uma das participantes do Apostolado de Teologia do Corpo, que fez um curso muito bom, muito didático. São 20 aulas com um PDF resumido. As aulas não passam de 10 minutos, em média, na maioria, e que abordam cada uma todos esses aspectos dos ciclos da Teologia do Corpo. Então, muito obrigado. Fica ali meu contato também, se alguém quiser procurar. E depois também tem toda a apresentação aqui, se alguém quiser pegar com mais detalhes. Então, obrigado.